Bom, a gente quer, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que hoje está participando com a gente, que além de participar, está fazendo uma contribuição significativa a projetos sociais. Queria dizer que a gente tem uma equipe que está trabalhando nesse Time Talk, tem a Luciana, eu, tem a Paula. Paula, dá um oizinho para a gente. Eu não consigo ver que eu estou aqui com a tela em projeção. E tem os nossos profissionais expertises, que a gente tem grande carinho e agradecimento. Então, hoje a gente vai ter a nossa querida Ana, que daqui a pouquinho vai começar a falar com a gente. Antes, eu queria contar para vocês um pouquinho o objetivo do Time Talk, que é promover para a gente aí informação de qualidade, né? E para todo mundo que possa se beneficiar dela de alguma forma. E mais do que isso, né, num momento tão desafiador que o nosso planeta está enfrentando, e como que a gente pode fazer desse momento um momento criativo e produtivo, num sentido de apoio mútuo, né? Então, eu e Luciana, nos conhecemos já há algum tempo, já fazem 16 anos, né, Luciana? E aí a gente se reencontra mais recentemente aí nos caminhos da terapia ocupacional. Pensamos muito em como produzir um evento, né, que pudesse ter uma possibilidade social, né, de apoio social. E aí combinamos em alguns estudos, algumas estratégias, metodologias diferentes, e aí surgiu a ideia do Time Talk. E a ideia é que ele funcione a partir de ciclos de palestras que sejam de interesse da comunidade, tanto de profissionais, pais, professores, e que ele possa trazer profissionais expertises no tema para dialogar com a gente, né? Dialogar sobre suas experiências, os apoios necessários dentro daquele tema de interesse. E esse apoio que a gente vai fazer agora, duas iniciativas sociais, a gente vai apoiar o projeto que se chama Meninas que Fazem, que é um projeto muito interessante. Um grupo de mulheres que se reuniram para cozinhar para pessoas que estão em situação de rua, enfrentando aí mais duramente a situação do Covid, né? E a ONG Viver e Sorrir, que também é conhecida como Instituto do Prematuro, que é conectada à Universidade Federal de São Paulo, que sempre precisa de doação de leite. Então, a gente decidiu, nesse primeiro ciclo, apoiar esses dois projetos sociais e passaremos a apoiar outros em outros ciclos de palestra também. Então, muito obrigada a todas que estão colaborando com esses projetos também, todos nós aqui presentes, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como vai ser a metodologia dos encontros. Então, o nosso profissional de expertise, ele faz uma apresentação no primeiro período e no segundo a gente abre para diálogo com ele. Então, quem quiser participar pode ser, enfim, ou escrever no chat, ou ligar o vídeo, fazer uma pergunta direta, fiquem à vontade. A duração é de 1 hora, no nosso encontro, e apesar de estar escrito lá no ingresso que seriam 2 horas, a gente tem um plano de 1 hora só para a gente não ficar travado numa questão de horário do sistema que é fornecido pelo Simpla, tá? Mas a gente tem uma proposta aí de 1 hora de encontro de muita qualidade. Então a Lu vai falar um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu aí para começar. Boa tarde, gente, que alegria, né, estar nesse projeto. Eu acho que se tem algumas coisas boas aí dessa pandemia, e uma delas é a gente estar tendo esses encontros, essas trocas, né, e fortalecer todo mundo aí com conhecimento. E por que não unir isso a um projeto solidário, né, como a Aline falou. Então, a temática que nós vamos iniciar aí com esse ciclo de palestra é sobre a praxia, né, a praxis, que é um tema que eu particularmente gosto demais e que envolve a nossa vida como um todo, né? Então, as aulas serão 5 momentos que nós vamos ter aqui junto, e que uma vai se conectar com a outra, vai amarrar, e eu tenho certeza que no final nós vamos estar com um aprendizado bem significativo e vai ser uma troca muito boa, viu? Então, por que escolher a praxis, né? Inicialmente, porque nesse momento de pandemia temos falado muito de desempenho, de ocupação, de funcionalidade, independência, e a base para tudo isso, né, o que envolve todo esse processo é a praxis. E é um processo complicado, quando a gente para analisar, que ocorre naturalmente para muitas pessoas, mas outras precisam de um auxílio, e é disso que a gente vai começar a discorrer hoje, né, com a Ana, o que é a praxis, como ela influencia a nossa vida, e até o final aí do nosso ciclo a gente vai saber bastante sobre isso e sobre a disfunção e como tratar também essa questão da praxis, tá bom? Então, eu apresento vocês, lembrando que essa aula está sendo gravada.
Nós ainda não sabemos onde que nós vamos disponibilizá-la, tá bom? A gente vai passar para vocês, mas a gente pede para que ninguém faça print de tela, que não filme, né? Tem dados que são um pouco confidenciais, então, quando passa vídeo, só tomar esse cuidado, tá bom? Por favor. E eu apresento a vocês hoje a nossa participante que aceitou vir para esse projeto e contribuir com a sua expertise na Praxis, né, Ana Luísa Andreotti, que é uma amiga querida, né, assim como a Aline, eu também a conheço da ACD já há 16 anos atrás, né, acho que a ACD foi a escola de muita gente e a gente fez uma amizade para a vida e a gente vai se encontrando em alguns momentos e é um prazer enorme estar sempre tendo essa troca com você, viu, Ana? Seja muito bem-vinda. A Ana, ela é uma expertise aí na área, como eu disse, ela tem mestrado e doutorado, né, na psicologia escolar e do desenvolvimento pela USP, tem a certificação internacional de integração sensorial, mas a gente se conhece muito antes dessa certificação chegar aqui, já atuávamos com integração sensorial, né, Ana? Já trabalhávamos juntas, né? Nossa, muito Catina, antes. todo mundo. Pois é. A Ana fez um curso prático agora em Boston, né, com a Teresa Menbenson, que fala muito de praxis, e ela, quando ela vem a um show aqui no Brasil, e a Ana teve essa oportunidade de ir lá trabalhar na prática com ela, fazer essa vivência prática. É proprietária da clínica Integra Sense, que fica em Perdizes, né, Ana? Em Perdizes, em São Paulo, né? Isso. E é coordenadora do projeto prematuro.com.br, juntamente com a querida Teresa Ruas, um projeto muito bacana também, vale a pena conhecer, viu, gente? Então, eu passo a palavra para a Ana, se ela quiser falar que um agora pouquinho é o mais desafio de... Eu que agradeço. Compartilhar a tela. Agora deixa eu só me concentrar aqui de coisar a tela, que eu treinei. Nós treinamos. Um aprendizado da Praxis aqui, né, Ana? Eu tô super tecnológica, eu tô mais tecnológica, assim, ever. Só que eu tô chegando no meu limite, tá ótimo assim. Já deu, né? Deu. Parabéns. Quero voltar. Consegui. Eu que agradeço muito o convite, estou super honrada de estar aqui com vocês, não só porque a gente conseguiu juntar bastante gente para conversar de um tema extremamente importante, mas por conta da iniciativa social de vocês, que foi uma super ideia, bacana e que eu achei fantástico de estar participando. Acho que eu consegui aqui, peraí. Bom, então é o seguinte, como a Lu falou e a Aline também, a gente preparou... Ô, Aline, eu não sei, mas fica descendo essa barrinha aqui. Será que está atrapalhando? Você está vendo? Uma barrinha? Não, Ana. Qual? Agora saiu. Mas para a gente não estava aparecendo. Não está aparecendo. Não? Então tá, porque ela está baixando bem em cima do título. Então, a Aline e a Lu prepararam aí um super programa para a gente falar sobre praxias. E eu fiquei com um desafio ultra blaster de falar sobre um tema que é complexo, que todas nós, terapeutas ocupacionais, adoramos estudar, porque é a nossa vivência prática do dia a dia, sobretudo na terapia de integração sensorial de IES, faz parte do nosso dia a dia, de avaliação, de intervenção, enfim, né? Mas falar sobre praxis em 1 hora e com um público bem diversificado, né, em que você tem pessoas que estudam o tema, mas tem pessoas também que nunca ouviram falar ou que ouviram falar de uma forma mais superficial, temos famílias, né, presentes também aqui no encontro. Então, o desafio está lançado, eu vou tentar falar um pouco para vocês como a gente conhece, a gente observa e como se desenvolve os primeiros indícios da praxis no desenvolvimento infantil, no bebê e na criança pequena. Então, eu que gostaria muito que, quando eu estivesse falando, vocês imaginassem sempre um bebê ou uma criança pequenininha, até mais ou menos 3 anos de idade, a gente vai conversar. E mais para frente, as nossas outras colegas, o outro time, né, que faz parte aí do time que vai falar durante esse mês sobre praxis, vai poder avançar um pouco mais nesse tema para falar sobre os problemas, as disfunções, avaliações, até a criança na idade pré-escolar, tá bom?
Eu peço que, se vocês tiverem dúvidas também no final, pode mandar, né? Como a Lu já falou. E aí vamos começar. Então, eu preparei para hoje, a gente vai falar rapidamente sobre o que é praxis. Como a gente está começando o evento hoje, eu achei que é importante a gente dar essa parada para definir o tema. Então, o que é praxis? Quais são os componentes que fazem parte da praxis? Como se constituem ou como a gente entende sistemas sensoriais na primeira infância? O desenvolvimento, e quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala do desenvolvimento do corpo do sujeito com o outro e do sujeito com os objetos e com o ambiente físico. Um pouquinho de AVDs, que a gente não pode deixar de dar esse parâmetro e esse contexto, já que a gente está falando de praxis, e alguns indícios de problemas de praxis que as famílias podem observar, né, nas crianças pequenas, nos seus filhos, para depois a gente abrir para uma discussão. Então, praxis, será que se eu clicar aqui, eu vou mudar só a câmera de lugar, porque ela está me atrapalhando, ela está ficando em cima do meu slide. Eu nem sei como que eu posso fazer isso, mas tudo bem. Ana, arrasta para o lado, clica e arrasta para o lado. Eu estou arrastando, é que eu estou pensando que depois vai passar o slide, aí vai ficar bom. Dá para pôr para cima da tela. Vamos lá. Eu deixo ela bem pequenininha também pelo cantinho, tá? Tá, deixa eu só apertar aqui. Dá para minimizar. Não vou mexer. Enfim, então vamos lá, gente. Praxis, ela não é uma função, praxis é um processo que faz parte, é inerente do ser humano, né? Como a Lu falou, ele se desenvolve de uma forma natural, ele se desenvolve na criança ao longo do desenvolvimento. Para algumas crianças isso é mais difícil, assim como outras habilidades próprias do desenvolvimento, e a praxis é uma delas. A praxis é um processo da gente conceber uma ideia, organizar e executar uma série de ações motoras que não são familiares. Dentro da praxis, a gente tem 3 etapas mais conhecidas, que são a ideação motora, o planejamento motor e a execução. Então, a parte de conceber uma ideia, o que eu vou fazer com o meu corpo em relação ao mundo, ao ambiente físico, a ideação motora, o planejamento, como eu vou fazer essa ação, e a execução, que aí sim é a ação motora propriamente dita da praxis. Além disso, dentro desse processo, a gente ainda tem um componente que são inerentes da praxis, que é o sequenciamento, o ritmo e a coordenação bilateral. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, dá uma olhada aí para colocar no mute. Então, a praxis o processo de praxis é formado por essas 3 etapas, né, como a gente falou. Necessariamente, quando a gente fala de praxis, a gente fala de envolvimento do corpo com o ambiente físico. A gente está falando do envolvimento do corpo com os objetos e com as pessoas que estão inseridas no ambiente físico. O planejamento motor ele é uma ponte entre aquilo que eu estou imaginando, a minha ideia do que fazer, por exemplo, num parque, ou numa cozinha, ou numa sala de brinquedos, né? Que brinquedo que eu pego, como eu me relaciono com esses objetos que estão aqui, aonde eu vou sentar, o que eu vou fazer com esse banco, o que eu vou fazer com esse balanço. E o planejamento é essa ponte entre a ideia que eu tenho e eu executar essa ação motora. Então, como que eu vou chegar até esse balanço? Como que eu vou subir nesse balanço? Eu vou colocar o meu pé, eu vou colocar minha mão, vou colocar a cabeça, eu vou segurar na corda. Então, é esse processo. Então, ele requer uma atenção da criança para permitir que seu cérebro possa planejar algumas mensagens, enviar para os nossos músculos e organizar essa ação motora numa sequência, num ritmo, né, em várias etapas. E a execução motora é pôr o plano em ação e é o componente motor desse processo. Então, aqui eu destaquei algumas informações que eu acho que é importante quando a gente vai falar de praxis. Porque muitos pais me perguntam assim, mas Ana, praxis então é ele aprender a andar?
Ele sabe andar, ele corre pelo espaço, ele é super habilidoso. Ele não consegue jogar uma bola muito bem, ele não consegue saltar, ele não consegue, às vezes, por que ele é tão bom correndo, ele é tão bom no trepa-trepa, por exemplo, vamos supor, mas ele não consegue amarrar o sapato ou não consegue escovar o dente sozinho, né? Então, na verdade, a prática, além de você transformar essas ideias, essas representações mentais em ação, você precisa executar esses movimentos com antecipação e planejamento. Então, praxia, ele não é um movimento, uma ação qualquer, mas esse qualquer no sentido, assim, não no sentido pejorativo, mas, né, vou pôr de extensão e flexão do meu braço. Ele é um movimento, ele é uma ação motora coordenada, sempre a favor de uma função, de uma intenção, de um propósito. Então, a Jean Ertz, lá atrás, nos estudos dela, ela já dava exemplos para a gente de praxis, por exemplo. A criança, ela vai andar pelo ambiente, mas não basta andar. Ela tem que ter um propósito nesse ambiente. Ela tem que andar em cima, andar embaixo, desviar de obstáculos, passar por dentro de um túnel, andar numa mureta. Ela tem que andar para alcançar um objeto. Não basta eu aprender a esticar, que nem eu dei um exemplo agora, ficou na minha cabeça, de esticar e dobrar os meus braços. Isso é uma ação motora. Agora, eu colocar um chapéu, eu brincar com o chapéu de achou e encontrou, é praxis, tá? Então, a mesma coisa a apreensão. Eu tinha deixado aqui um exemplo também da apreensão, né? A ação motor, o ato motor de pegar, né? Que começa lá atrás com reflexo motor. Mas eu consegui pegar uma colher, uma pá, um garfo, são diferentes apreensões. E o que eu vou fazer com esses objetos no ambiente também é praxis, tá? Então, a praxis, ela é inerente do ser humano e ela pressupõe um propósito, uma função e uma interação do corpo com o ambiente físico, tá? Então, você combina essas habilidades motoras e práticas com a demanda do ambiente, porque requer também da criança ela saber o que fazer e se comportar dependendo da demanda daquele ambiente onde ela está. Quer seja um parque, quer seja uma sala de aula em que ela vai ter que ficar sentada numa roda prestando atenção na história, né? Outro dado que eu acho que é muito importante, que é uma questão bastante recorrente das famílias, é que a gente não nasce com predisposição para a praxis. A praxis é um processo de desenvolvimento e de aprendizagem. A gente nasce com a predisposição dos marcos motores. Então, a gente sabe que a criança nasce com reflexos, que ela vai ter o desenvolvimento neuromotor, e se ela não tiver nenhuma ruptura, atrasos ou alterações do desenvolvimento, ela vai rolar, ela vai sentar, ela vai andar. Todo o resto, ela vai aprender. E ela vai aprender por meio da experiência, por meio do uso dessas ações motoras no ambiente, com o próprio corpo, no ambiente e com os objetos, tá? Então, mais uma vez, para ficar bem assim, guardado na nossa cabeça, bem fácil de vocês pensarem, a interação do mundo físico é praxis. E a questão não é só andar, como a gente estava conversando, mas o que você vai fazer no ambiente, né? Como você vai interagir com esse ambiente, o que esse ambiente está pedindo da criança, né? Você vai comer, vestir, construir alguma coisa, brincar com as outras crianças num parque, você vai dançar, né? Encontrar um propósito, e para isso é preciso ter ideias do que fazer com o seu corpo em relação aos objetos e como fazer, tá? Aí lá vou eu passar aqui o vídeo para cá. Então, qual que é a base? Qual que é a fundação? Né? Eu sempre dou esse exemplo, e esse exemplo também é recorrente, porque quando a gente fala de desenvolvimento, fala de base de desenvolvimento, logo vem na nossa cabeça as fundações de uma casa, né? Então, a gente está construindo essa casa tem que estar muito sólida. E qual que são as fundações, né, da praxis? Os sistemas sensoriais, o desenvolvimento das sensações e das experiências com as sensações. Eu li uma frase, agora que eu estou lembrando, eu li uma frase que eu não vou lembrar de onde que é, mas essas frases do Instagram, sabe? Assim, que eu acho que era de algum perfil de pedagogia, mas que eu achei tão lindinha, eles colocaram assim, que o chão, a infância e a primeira infância, ou a infância é o chão da nossa vida. Então, a infância é o chão que a gente vai construir e é onde a gente vai pisar o resto da vida.
Então, é essa a ideia que eu acho que a gente tem que ter quando a gente fala de praxis. Quando lá na frente a gente vai falar de atividades de vida pré-escolar, quando a gente vai falar de autonomia de atividades de vida diária, a gente tem que pensar para trás, a gente tem que pensar lá nos sistemas sensoriais e no desenvolvimento desses sistemas em relação à percepção e à discriminação. Então, a base do desenvolvimento práxico, ele não é apenas motor, ele é puramente sensorial e envolve discriminação. Por isso que a gente deve olhar para as experiências sensoriais, para o brincar, e como essa criança se relaciona com o meio que ela está inserida. Isso também é super importante, e a Teresa May Benson fala muito isso, eu fico guardado assim bem na minha cabeça. O importante quando a gente trabalha com uma criança e quando a gente está olhando para a praxis, não é saber se ela fez ou não fez, se ela faz ou não faz, mas é a qualidade com que ela faz. E é o esforço com que ela põe dela para realizar uma atividade, para se envolver com o ambiente, para se envolver com os objetos. Tá? E os problemas de praxis, portanto, eles dizem respeito a conexões neurais, sensoriais e de vivências sensoriais no ambiente que antecede a execução motora. Então, as crianças que têm algum problema sensorial, elas têm algo na base, na questão da percepção e da discriminação tátil, que antecede todas as ações motoras que ela conseguiu desenvolver até agora. Aí os pais me perguntam, tá, e aí, o que a gente faz? A gente não faz nada, né, a princípio. Quando a gente pensa, de novo, vamos lembrar que eu estou pensando aqui num bebezinho, numa criança pequena. O que ele precisa? Você não precisa proporcionar nada mais para essa criança, você precisa provocar situações e experiências enriquecidas sensorialmente. Você precisa proporcionar repetição, porque essa criança precisa tentar, ela precisa tentar de novo, ela precisa tentar de um jeito que não deu certo, e ela precisa pensar sobre isso, e ela precisa tentar de um outro jeito que dê certo. E aí ela precisa tentar de novo o sucesso, né? Então ela precisa de experiência, de repetição e de variedade, né? Piaget já falava da importância do desenvolvimento sensório-motor, que são as possibilidades, que ele chama de possíveis, né? Então, Piaget fala de dois grandes elementos do desenvolvimento infantil, que é o necessário e o possível, né? Os possíveis, ele fala. O necessário, por exemplo, é conhecer. Então, eu tenho uma necessidade, a criança tem uma necessidade de conhecer o mundo e os objetos. E os possíveis são todas as possibilidades que a gente pode oferecer para essa criança conhecer o mundo, tá? Então, a criança aprende quando ela toca nas coisas, está escrito errado, está escrito coisas, quando movimenta seu corpo de formas diferentes no espaço, e quanto mais ela faz, mais ela vai poder fazer no futuro, né? Então, entra aí esse conceito de variedade e repetição. Pensando em todas as pessoas que estão aqui, eu não posso, se a gente está falando de sistema sensorial, eu não posso deixar de citar e de pelo menos pincelar aí um pouquinho sobre os sistemas sensoriais, né? Eu vou dar o ênfase, obviamente, no sistema proprioceptivo, no sistema tátil, no sistema vestibular, que são a base de formação da propriocepção. Lógico que a criança precisa usar recursos visuais, auditivos, paladar, interoceptivo, mas eu vou me manter aqui no pequeno, no principal. Então, peraí, deixa eu passar para cá, para acompanhar com vocês. Olha, Ana Luísa, não faz isso. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Para quem tem pouca familiaridade com os sistemas sensoriais que a gente considera fundamentais e estruturais. O sistema tátil, que são os receptores que estão localizados em todo o nosso corpo, na pele, que é o contorno do nosso corpo, que é a porta de entrada aí, né, para o mundo físico, né? Nos mantém alerta. O tato profundo, né, que é aquela pressão, que é o abraço apertado, ele tem um potencial de vínculo e de organizador para a criança em geral, né? A gente sente os alimentos também pelo tato, a região oral é extremamente enriquecida de receptores, as mãos, a cabeça, os pés, e a gente tem várias células, tipos de células,
coberto pelo nosso corpo, porque outro dia eu também ouvi alguém falando que quem não tem muita familiaridade e contato acha que está mais nas mãos, nos pés, pensa rápido assim, né, aonde é mais sensível, mas a gente tem que lembrar que a gente é coberto de receptores do sistema tátil, né? A propriocepção, que nos dá a noção de posição do corpo no espaço, aonde eu estou, como eu estou, principalmente. Os receptores proprioceptivos, eles ficam nas articulações, nos tendões, nos músculos, e eles nos dão essa sensação de calibrar a força, de controle postural, ele tem uma influência muito grande no tônus, e ele nos dá a função de como está o meu corpo no espaço, né? E essa função que é muito importante, que é eu ter a noção da minha posição do corpo, sem precisar olhar para mim mesma. Então, eu sei que eu estou sentada, eu sei que eu estou com a perna cruzada, e eu não preciso olhar para saber isso. Quem me oferece essas informações são meus receptores proprioceptivos. E o vestibular, que é o sistema que capta o movimento, direção do movimento, que a gente sabe quando o nosso corpo está em movimento ou não, que está dentro do nosso ouvido interno, né, dos 2 ouvidos internos, e que ele tem uma função aí de perceber e responder às ações da gravidade, as posturas da cabeça em relação ao corpo, e prepara o nosso corpo para aprender novas ações motoras, busca equilíbrio. Então, esses 3 sistemas juntos, integrados, eles são a base para a gente desenvolver a praxis, para a gente interagir com o mundo com qualidade, de acordo com a demanda que está sendo oferecida. Só para a gente entender, os sistemas sensoriais, o bebezinho, ele nasce com sistemas sensoriais prontos. A gente nasce com sistemas prontos. A gente só precisa ativar no sentido de experimentar ou dar continuidade nessas experiências sensoriais, nessas conexões, no desenvolvimento dessas conexões e amadurecimento delas, né? É importante a gente lembrar que toda criança, todas as pessoas têm um estilo diferente de desenvolvimento em relação a tudo, mas principalmente também ao processamento sensorial, né? Assim como a gente tem estilos diferentes de aprendizagem, as nossas preferências, nossas necessidades são bastante particulares, a forma como a gente vai registrar, né, como a gente vai processar o mundo, mesmo estando no mesmo ambiente, ele é muito particular de cada criança. Então, a fundação, embora sólida, quando a gente pensa em sistema sensorial, ela é bastante particular. Só para vocês terem uma ideia, então, o sistema tátil ele é um dos primeiros a se formar logo no primeiro trimestre de gestação, na 13ª semana de gestação, e a gente tem alguns autores que colocam que os receptores da pele começam a funcionar na 7ª semana de gestação. Depois são os ossos e os músculos no 2º mês de gestação, né? E aí você tem como é o início dos receptores proprioceptivos. Com 4 ou 5 meses de gestação, você tem o desenvolvimento do sistema vestibular, o bebê começa a se movimentar mais, e é quando as mães sentem o bebê se movimentar e chutar na barriga. E, como eu disse, no nascimento todos os sistemas estão funcionando. Bom, vamos falar um pouco mais agora de praxis, né? Tendo agora na nossa cabeça um bebê, uma criança pequena, os sistemas sensoriais desenvolvidos e a importância da integração, do processamento dessas sensações, a gente vai começar agora a pensar na interação com o mundo, e que começa pelo nosso próprio corpo, né? Então, o sujeito, o indivíduo, o bebezinho, ele precisa primeiro conhecer seu corpo, saber o que fazer com esse corpo, para começar a se relacionar com o outro e com o espaço físico, com o ambiente físico, com os objetos. Tá? Então, de 0 a 2 anos, vamos pensar que é uma exploração e experiências para o desenvolvimento lá na frente das representações mentais, que vão acontecer os primeiros indícios de ideação motora também, por conta das representações, as primeiras estruturas simbólicas da criança, e que ela vai poder aí relacionar de uma forma cada vez mais complexa e mais efetiva o corpo com os objetos dentro de um espaço. É muito importante a gente ter, eu vou falar um pouquinho mais para frente, o conceito de desenvolvimento de tempo e espaço no desenvolvimento prático, porque isso lá na frente, as crianças com problema de praxis, por exemplo, na escola,
a gente vai ver muito, e a gente vai ter que saber observar, olhar e entender por que essas crianças têm tanta dificuldade espacial, por exemplo, para organizar uma produção, uma redação no papel, né? Então, e a criança e o bebezinho começa, como a gente sabe, mãozinha na boca, né? Mãozinha no peito da mãe, o carinho da mãe, do pai, do cuidador, da avó, do vô, do irmão, né? A exploração, o pezinho na boca, como que o bebezinho explora seu próprio corpo nesses primeiros meses de vida, né? Ele está ativando o sistema tátil, porque ele está sentindo o seu próprio corpo, antes está sentindo o peito da mãe, está sentindo a mamadeira, uma chupeta, algum objeto que sem querer vai para a boca. Ele está sentindo o corpo dele acolhido, ele tem já sensações de postura, né, de propriocepção, de tato profundo e de movimento, que antes era na barriga da mãe, agora é no colo da mãe, é numa rede, é num sling, independente de onde seja, esses sistemas sensoriais estão sendo ativados no momento em que a criança está se relacionando com o próprio corpo. E as informações interoceptivas, que são sistemas sensoriais internos, também já começam a trabalhar e muito, né? Porque a criança, ela sente, ela tem sensações, ela ainda não consegue conectar essas sensações com uma função, com uma emoção. Mas ela tem já, eu sinto fome, minha barriga dói, eu sinto um desconforto, eu choro, né? Eu tenho sono, eu estou cansado, eu estou irritado, desorganiza, eu choro e eu sei que minha mãe, né, conforme vai passando o desenvolvimento, eu sei que minha mãe vai me acolher, a minha mãe vai fazer alguma coisa comigo que essa dor minha vai passar. Então, a interocepção, ela é super importante também para a gente aprender bases de processamento sensorial e de praxis, porque ela é esse sistema em que ela dá essa informação interna de fome, de sono, de cansaço, de saciedade, enfim, e que você vai conectar com uma função e com uma ação. Então, o desenvolvimento da praxis, ele vai acontecendo na forma como a criança vai se desenvolvendo, vai tomando consciência e vai explorando as sensações no próprio corpo, no brincar, né? E os marcos motores também são fundamentais nesse desenvolvimento. Então, a criança começa, por exemplo, com um reflexo de sucção que se transforma numa praxia. Então, por exemplo, ela começa a sugar o peito da mãe ou a mamadeira, mas daí ela começa a sugar também uma chupeta. E conforme vão passando os meses, essa criança vai amadurecendo, ela aprende a sugar o próprio dedo. E no futuro, ela vai aprender a sugar um objeto, uma fraldinha, a orelhinha de um bichinho. Então, ela está usando a sucção de várias formas, e com uma função, com um propósito. E isso é prática. Mesma coisa, reflexo de preensão, né, que a gente falou um pouquinho. Então, a criança vai aos poucos, né, segurando o dedinho da mãe, segurando o dedinho do pai. Esse reflexo acaba virando uma apreensão mais ativa, o alcance, eu vou agarrar os objetos, e eu vou agarrar objetos diferentes e vou agarrar com intenção. Quando a criança se relaciona com o outro, né, quando ela consegue trabalhar os seus sistemas sensoriais a favor da interação com as outras pessoas, quer seja com a mãe, com o seu cuidador, você começa a ver a criança, por exemplo, a realizar imitações, né? Os indícios aí iniciais também de praxis. Então, ela sorri quando alguém sorri para ela imita expressões faciais. Aí, mais para frente, na criança pequena, começa a comunicação gestual, né? Então, antes disso, até essa brincadeira do achou, de tentar puxar a fralda, da mãe cobrir, ele puxar a fralda do rosto da mãe para ele poder brincar de achou, né? Cantar músicas com gestos, imitar, bater palma, apontar, dar tchau, jogar um beijo, né? Os primórdios da comunicação gestual e da imitação, que também é base para o desenvolvimento da praxis. E aí a gente chega um pouco mais para frente, uma criança um pouco mais à frente do desenvolvimento, na interação com os objetos. Então, quando a criança já tem uma intenção, né, de agarrar um brinquedo, de alcançar e agarrar um brinquedo, e que ela começa a coordenar esses movimentos, né, esses esquemas externos, essa demanda, essa motivação que eu tenho para pegar algo com intenção. E aí eu vou pegar alguma coisa que é macia, eu vou pegar alguma coisa que é dura, eu vou pôr na boca, ele vibra, não vibra, ele é colorido.
Enfim, eu uso meus sistemas sensoriais a favor da minha relação com o objeto, né? Indícios de praxis e de desenvolvimento de praxis. Um desenvolvimento crescente desses esquemas e das coordenações externas a favor da percepção e da discriminação tátil. Como o cérebro da criança pequena começa a processar e discriminar sensações, discriminar qualidade e características dos objetos, né? Então, como eu já disse, eu vou começar, a gente tem uma proposta de brincadeira na TO, que é muito comum, que é a cesta de tesouros, né? Muitas famílias fazem isso. Na criança que já está sentando, na criança que já está engatinhando, você propõe ali uma cesta com objetos enriquecidos sensorialmente, de sons, de texturas, de cores. Essa criança vai experimentar todos esses objetos, ela vai chacoalhar, ela vai empilhar, ela vai pôr na boca, ela vai bater, ela vai encaixar. Todas essas experiências, esses experimentos da criança se relacionando com os objetos, ela está desenvolvendo a discriminação tátil, que é super importante para a prática, né? Lá na frente, né, para saber o que é direito, o que é avesso, o que é frente, o que é trás, né? Que na minha conta de matemática, que número fica em cima e que número fica embaixo, eu precisei trabalhar muito na cesta de tesouro, né? A partir do segundo ano de vida, começam, né, aí as primeiras estruturas simbólicas. Mas antes disso, eu vou falar de planejamento, que é bem bonitinho. Então, até o segundo ano de idade, o que acontece? A criança vai explorando, e ela vai explorando objetos, ela vai explorando as sensações, e aí ela começa a se motivar e a querer atuar nesse ambiente. E ela tem desejos. Eu quero pegar minha chupeta que está em cima da pia. Então, ela começa a pensar, planejar ações para alcançar algo que ela quer, que ela deseja. Então, ela vai arrastar o banquinho, ela vai subir, ou ela viu alguém fazer, ou ela tentou fazer isso, deu certo, planejamento motor, né? Então, você já tem aí um desenvolvimento de sistemas sensoriais, você tem um processamento sensorial e de percepção e discriminação em pleno vapor, e você tem uma criança que começa a planejar coisas, planejar o seu corpo e a sua atuação no ambiente para conseguir aquilo que ela quer, né? Então, é aquele velho exemplo, né, do brinquedinho em cima da fralda, que dá aquela puxada na fralda, porque eu quero alcançar aquele objeto, né? Você vê uma ação motora com intenção. Depois disso... Ai, peraí, que esse vídeo aqui... Ai, eu não consigo ver se vocês estão me acompanhando. Bom, o início do segundo ano. Então, que eu acho tão bonitinho essa frase, que são os imprevistos da experiência, né? Porque eu gosto muito dessa frase e eu acho que a gente tem que tê-la na cabeça. Porque a gente faz tudo pelas crianças, a gente dá tudo pronto para as nossas crianças, independente se elas estão na terapia, se são nossos filhos, a gente tem esse hábito, o mundo urge, né? O tempo corre. Então, essas experiências, essas tentativas que as crianças fazem, muitas vezes acabam passando desapercebidas e elas não resolvem problemas, porque a gente dá para elas. É muito mais fácil a gente falar, pega o banco, sobe, não, põe o seu pezinho que você consegue, vai lá. E a gente está numa boa intenção, a gente está falando o que é para ele fazer. Só que não, ele precisa experimentar, ele precisa ter essa ideia, ele precisa planejar a ação dele, ele precisa ter um plano, né? E ele precisa colocar o corpo dele para funcionar com esse plano, né? Então, o planejamento motor é a ponte entre as funções sensório-motoras e os aspectos intelectuais do cérebro. Aí que fica muito lindo no desenvolvimento, né? Quando você estuda a teoria da Jean Eyre e como ela colocou, né, toda a base da praxis, enfim, né, que a gente vai falar mais lá para frente, e quando você estuda desenvolvimento cognitivo, as coisas vão acontecendo muito juntas, né? E elas precisam de experiência. E aí a criança começa a entrar nessa estrutura mais simbólica, né? Então, as ações motoras, elas passam da realização no concreto, no ambiente, para o nível do pensamento. Agora, a criança pensa o que ela vai fazer e ela consegue pensar numa ação motora. É muito lindo isso, só que é um longo caminho de construção para ela conseguir elaborar e planejar coisas mais sofisticadas, mais complexas e de deslocamento, principalmente no tempo e no espaço. Então, junto com as primeiras manifestações simbólicas, a criança começa a antecipar a resolução de problemas, a ideia das ações e dos objetos, né? Que é
A Teresa May Benson traz muito para a gente, eu acho que eu coloquei em algum lugar aí mais para frente, o conceito de affordance, né? Que é o convite dos objetos para a gente poder se relacionar com eles. Então, a criança tem representação mental, tem o início do desenvolvimento das representações mentais, das imagens mentais, e agora ela é capaz de ter insights e ideias para fazer um plano e para colocar isso em prática, tá? Isso é o início da prática. Início não, né? Porque a gente já está falando já lá desde o útero, de sistema sensorial. Então, eu não preciso nem falar a palavra brincar, né? Eu estou aqui falando de experiência, vivência, objeto, mas está todo mundo imaginando a criança brincando. Então, quando entra na sala de integração sensorial, né, que a mãe fala, nossa, ele foi lá, ele bateu uma balançadinha e foi embora. Mas foi isso. Mas ele brincou ali com aquela espuma, né? Deu comida para o jacaré e foi embora. Então, a gente está proporcionando o quê? Experiências, escolhas, planos, provocando situações para ele resolver problemas e resolver de formas diferentes, usar objetos de formas diferentes, né? E que passam a estar percebidos pelos nossos olhos. O ambiente que essa criança tem que brincar, quer seja em casa, na escola, ou se ela precisar fazer terapia na terapia, ele tem que ser convidativo e provocativo. Essa é uma outra palavra que eu gosto muito também, que eu uso bastante. Provocar, né? Que é uma palavra de Piaget, não é minha não. Eu que uso. Você tem que provocar essa criança o tempo todo, porque ela tem que tirar as conclusões dela, ela tem que corresponder com aquilo que você está esperando do ambiente e resolver o problema, né? Gerar ideias e ações motoras para conseguir alguma coisa. Quando você fala de propriedades do objeto, aí o affordance, né? Quando a criança vai se desenvolvendo, ela vai compreendendo as funções desses objetos, ela vai compreendendo para que servem esses objetos e como eu me relaciono com eles de forma funcional. No futuro, ela vai poder observar objetos que ela nunca viu, mas como ela já tem uma experiência, ela já tem um background de poder, de experimentar sensações táteis, proprioceptivas, vestibulares, ela já criou esse mapa mental, essas imagens e representações mentais, agora ela já é capaz de ter uma ideia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, entrando numa sala de integração, né? Quem que já viu uma plataforma de balanço? Quando entra a primeira vez na sala de integração, né? É muito difícil a pessoa falar, nossa, eu já vi esse balanço. Mas é um objeto que ele tem um convite, né? Você olha ali pendurado, balançando, tem uma estabilidade. Você rapidamente, se você não tem problema de ideação motora, você sabe o que fazer com ele. Você sabe que é para sentar, que é para balançar, e que ele é maiorzinho, então você pode até balançar em pé, você pode balançar deitado, né? Você consegue se relacionar com esse objeto de diferentes formas. E como os objetos se estruturam no espaço? E aí, isso é super importante também, né? Que eu falei um pouquinho lá atrás, a gente considerar que quando a criança está se relacionando o seu corpo e os seus sistemas sensoriais, seu processamento sensorial, discriminação com o ambiente, com os objetos, você está desenvolvendo noções de ação no espaço e no tempo, né? Então, você consegue colocar os objetos num espaço e determinar que espaço é esse, se é grande, se é pequeno, se é em cima, se é embaixo, se está na frente, se está atrás, e ela vai experimentar isso com o próprio corpo e vai se relacionar com isso e com o tempo também. Hoje a gente tem espaço físico, mental, social e até virtual. Eu sei que eu falei um monte de coisa, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui. Eu vou mostrar um vídeo agora. Esse vídeo é uma preciosidade, eu vou pedir que vocês aumentem o som um pouquinho, porque eu gostaria que vocês ouvissem o que ele fala. Quando a gente fala de praxis, para quem nunca ouviu falar sobre praxis, é mais fácil a gente ver a praxis construcional, né? Que é essa habilidade da que a gente tem no espaço de construir algo, porque você consegue ver a criança tendo uma ideia, planejando como fazer e o produto final, né? E eu queria que vocês ouvissem ele construindo. Gente, vocês conseguem perceber praxis? Vocês conseguem perceber todo o processo, todas as etapas? Que coisinha mais linda, né? Então, você tem desde as noções espaciais, o Minion está em cima, o Minion está dentro, o Minion está embaixo. O Minion é muito gordo, ele não cabe nessa portinha, então eu vou construir.
E eu acho tão lindo que ele até dá uma afastada, assim, ele observa de longe e fica pensando assim, né? O que eu vou fazer para esse menino caber aí? Ele está criando hipótese, né? E ele planeja alguma coisa, ele vai lá resolver o problema dele. É óbvio que a execução depois cai tudo, porque ele pegou do lugar errado, ele é uma criança pequena, ele tem 3 anos, e ele ainda está experimentando, né? Então, toda essa interação visoespacial, de calibrar força, porque ele está usando aí esse cimentinho, esses azulejos que são mais pesados, né? Todas as possibilidades que ele abriu para se relacionar com esse objeto, para ter sucesso, para concretizar a ideia dele, né? Então, isso, eu acho esse vídeo a coisa mais linda do mundo. E um outro exercício que a gente devia fazer quando vê um vídeo como esse, quando vê uma criança brincando dessa forma, é quantas pessoas já teriam ido lá colocar a mão, né? Ah, mas o Minion não cabe nessa porta. Não tem problema, a gente abre a porta. Agora você abre a porta e põe o Minion. Agora tira tudo. Não, põe a mão aqui embaixo que cai tudo. Põe a mão por cima. Então, a gente, no intuito de ajudar, a gente acaba fazendo pelas crianças. E ele precisa se afastar, ele precisa observar, ele precisa criar as hipóteses dele, e ele precisa experimentar fisicamente, sensorialmente, esse objeto e esse plano, essa ideia e esse plano, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Pode parecer, quando a criança está brincando, que ela não está aprendendo nada, mas se segura que ela está assim, né? Ela realmente está. Ela está aprendendo como aprender, né? Essa é uma frase da Jean Eyre, daquele livro lindo dela, lá do desenvolvimento da criança. E é importante da variedade de repertório, né? Que ele não está embutido apenas nas ações motoras, mas nas ações cognitivas também, para um bom desenvolvimento da praxis, né? Bom desenvolvimento, mas um desenvolvimento adequado da praxis em que essa criança possa interagir bem no futuro, né? Você varia conteúdo, você varia o conteúdo de diferentes formas, né? A favor de transformações. Usar um conhecimento de diferentes formas é saber para que serve uma colher, qual é a função dessa colher, mas eu posso mexer na água, eu posso comer, eu posso colocar areia no balde, eu posso fazer um som batendo com ela numa lata. Então, você tem diferentes formas, não só de preensão, de ação motora, mas de função também, né? E a interação e interpretação das atividades entre o sujeito e as propriedades dos objetos, abrindo essas possibilidades, eu já falei. E outro dado que eu acho que é muito importante para quem pensa e estuda desenvolvimento, né, infantil. E hoje a gente está falando do desenvolvimento de praxis, mas vamos pensar o desenvolvimento como um todo, que é o afeto, né? É a motivação, é o engajamento da criança, que é aquilo que eu acabei de falar. É a gente se afastar, é a gente provocar, fazer um ambiente convidativo, rico em experiências sensoriais, mas, né, que convida essa criança para interagir, e porque ela precisa do afeto, ela precisa querer se engajar e alguma coisa chamar atenção. O que foi? Alguém falou? Não? Chamar atenção, né? O afeto é o movimento que atrai a criança para a exploração. E a cognição é o movimento que realiza a ação que a criança quer, né? Então, um vídeo rapidinho só para vocês. O afeto, assim, em termos de motivação e de engajamento, né, para o sucesso da criança quando ela consegue fazer alguma coisa e como ela volta e como ela tenta de novo. Obviamente que ela está muito movida aos elogios também, às palmas e todo mundo achando o máximo, mas é algo que é uma conquista que é dela, né? Então, quando a gente fala de relação da criança com o ambiente, com os objetos, as experiências, tudo isso, a gente tem que pensar também que essa criança tem que ter uma motivação intrínseca, que tem que ter algo que a move, né? Independente se é uma super construção complexa ou se ela está ali brincando com o próprio corpo, se ela está movimentando num balanço, se ela está rolando uma bola. Não importa a complexidade da brincadeira e da atividade, da interação que essa criança está vivendo naquele momento. É aquilo que a motiva e aquilo que ela dá conta naquele momento, né? É nosso papel provocar e aprofundar as pesquisas dessas crianças.
E aí a gente conversa muito sobre atividades de vida diária, né? Quando a gente vai pensar no vestuário, na alimentação, puxa, mas meu filho não usa garfo e faca, mas meu filho não serve a jarra no copo, ele vai se vestir, ele não sabe o que é frente, o que é trás. Então, a gente já sabe o que a gente tem que pensar antes de fazer um treino de habilidades, antes da gente ficar dando as etapas para essa criança cumprir. É óbvio que eu sei que tem crianças que precisam de uma estrutura e de uma organização no tempo e no espaço porque não dão conta de fazer sozinhas. Mas a gente também precisa proporcionar fundações. A gente precisa proporcionar experiências que provavelmente, quando ele era menor, quando ele era pequenininho, ele não deu conta de fazer. E ele vai ter que passar por isso. Então, para o seu filho ter autonomia nas atividades, no autocuidado, na higiene, ele precisa conhecer o corpo dele, né? A gente precisa interagir com o outro. Então, a Lina deu um exemplo tão lindo na hora da alimentação, né? Da criança quando interage com a mãe que está fazendo um aviãozinho, que está cantando uma música, que está sentindo o cheiro da comida na cozinha. Eu achei isso muito lindo, né? Então, ela precisa dessa interação com o próprio corpo, ela precisa da interação com o outro para conseguir interagir com aquele objeto, né? Com aquele mundo físico ali da roupa. Né? Ela precisa saber o que é uma textura macia, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que incomoda, o que não incomoda, o que é de frio, o que é de calor, onde ela guarda os pertences dela, onde é o lugar dela no espaço daquela casa e aonde é o lugar dela na participação da rotina de casa, no tempo da casa. Né? O que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite, né? Então, antes da gente entrar com não amarra o sapato, põe roupa, faz vídeo modeling, faz não sei o quê, essa criança precisa pertencer a um espaço, a um tempo e às experiências sensoriais da casa dela, né? Ela precisa tocar, ela precisa interagir, ela precisa coordenar movimentos, obviamente, né? Não estou aqui também super mundo de Alice, mas eu estou falando de base, né? De início de desenvolvimento, né? Ela precisa aprender no corpo dela a coordenar movimentos, a ter a sequência de ações motoras no espaço, ela precisa aprender a criar hipóteses, a ter ideias e a planejar, né? Quando ela conseguir fazer isso com ela, com o ambiente, com a brincadeira e com as pessoas, ela vai conseguir fazer isso nas atividades de vida diária, aí sim com um treino mais dirigido, enfim, cada um aí com as suas necessidades. E para finalizar, quais são alguns dos problemas, né? Porque a criança tem tudo isso, ou tem uma coisa ou outra, mas assim, quais são os sinais que chamam a nossa atenção numa criança que vem desenvolvendo de uma forma mais empobrecida, ou com alguma questão aí no processamento sensorial, quer seja no tato, no movimento, ou na integração dessas sensações que está prejudicando ou está impedindo que ela tenha sucesso nessas interações, né? Então, são crianças, muitas vezes, que têm dificuldade de ter ideias e de ter um brincar mais criativo, né? Uma estrutura simbólica um pouco mais complexa. São crianças que têm dificuldade de imitar gestos, de imitar o outro, de imitar uma brincadeira. Ela pode ter dificuldades em seguir instruções verbais, então pega ali em cima para mim o controle, pega o copo dentro do armário, ela pode se atrapalhar um pouco com essas instruções. Os gestos faciais, os manuais de comunicação, né? Ela pode, o bebezinho e a criança pequenininha pode ter muita dificuldade de fazer as trocas posturais, por algum motivo de processamento sensorial, e de usar o corpo de diferentes formas no ambiente, né? Ele pode sentar, andar, correr, ele pode até correr pela sala, mas ele tem dificuldade, por exemplo, de engatinhar e passar por dentro de um túnel, de chutar uma bola, de escalar alguma coisa, né? Geralmente são crianças que usam muito repetição e padrões motores mais empobrecidos, usam o mesmo padrão motor para fazer coisas que são diferentes, né? Então, na hora de jogar uma bola, ele joga a bola de um jeito, aí ele joga o mesmo jeito a argola, ele joga o mesmo jeito o frisbee, e assim vai. Brinca com poucos objetos, brinca pouco, ele tem uma baixa exploração e um tempo de pesquisa muito curtinho, aquela criança que mexe aqui, mexe aqui, mexe ali, mas ela não dá conta de entender e fazer alguma coisa naquele ambiente. Também são crianças que preferem usar as mãos do que usar ferramentas, preferem comer com a mão do que comer com garfo, com faca, com colher e assim vai.
às vezes essas crianças elas são, né, são inteligentes, são perspicazes e aí elas ficam inseguras porque elas sabem que não vão dar conta daquela brincadeira ou daquele desafio e gostam de controlar a brincadeira, gostam de estar nessa situação mais de segurança. Às vezes pode acontecer dela não ter de demorar para mostrar uma preferência manual, ora ela mexe com uma mão, ora ela mexe com a outra, numa idade em que ela já deveria mostrar uma preferência. Tem rotinas mais imaturas de brincar simbólico, dificuldade de seguir direções, né, espaciais, então passa por baixo, vira à direita, vira à esquerda, né, e uma pobre construção também, né, o planejamento. Ela se interessa pelo material, ela se interessa por uma massinha, ela explora a massinha, mas ela arranca pedacinho da massinha, ela põe a massinha, ela deixa a massinha de canto, porque ela não consegue planejar e antecipar um produto final, né, um boneco, uma casa, enfim. E aí a gente entra, né, aí falando de problemas de praxis, nas palestras futuras, para falar um pouco mais desse nível de praxis mais complexo, né, que aí você tem diferentes tipos de praxis, enfim, diferentes tipos de interação. Minha intenção era justamente dar o pontapé inicial para fazer vocês pensarem, não saírem aqui experts e super blaster em praxis, mas dar o pontapé inicial para vocês estudarem da onde que surge, da onde que se desenvolve, sistemas sensoriais, enfim, eu espero que eu tenha cumprido aí mais ou menos a proposta. Obrigada. Obrigada, Ana, muito bom, né? Que jeito gostoso que você traz o assunto. Né? A hora nem passou, a gente nem viu passar. Eu não sei como é que nós estamos de hora, se não der tempo das pessoas me perguntarem. Gente, de verdade, ó, meu e-mail está aqui, pode me mandar e-mail, eu posso mandar referências hoje, posso responder o máximo que eu conseguir de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, colocar no chat ou abrir o microfone, eu acho que a gente pode dar uns minutinhos aí de crédito, né, para o nosso momento. Posso aproveitar, então, e fazer uma pergunta enquanto o pessoal se prepara? Vamos lá. Então, tá bom. Ana, na sua opinião, então, pensando essa complexidade aí maravilhosa que você apresentou para a gente, existe um período do desenvolvimento no qual a gente observa de forma mais evidente ou que fica mais claro para os pais, né, professores, notar de que existe um problema de praxis? Porque é bem comum realmente a gente achar que está tudo bem, né? Ele vai, depois ele faz, vai passar, ele está indo um pouco mais devagar, mas está indo. Que horas que a gente fala, não, né? Agora está mais evidente. Olha, eu acho assim, até pelo menos o segundo, às vezes 2 anos e meio, né? Vamos chutar 3 anos, uma criança que realmente não tem um diagnóstico primário, né? Porque a gente tem que considerar também as nossas crianças que têm um diagnóstico. Crianças que estão dentro do espectro do autismo, a gente já sabe que pode ter alterações aí de processamento sensorial, tanto de modulação quanto de discriminação. Crianças com síndrome de Down, enfim, a gente tem aí diagnósticos que a gente sabe que tem uma predisposição para que tem uma alteração do desenvolvimento. Os prematuros, né? Criança com uma prematuridade, nascidas prematuras extremas, elas podem vir a ter um prejuízo no desenvolvimento da praxis, né? Então, eu acho que, assim, considerando que essa criança teve um ambiente provocativo, teve um ambiente enriquecido de sensações, e que ela não está dando conta, mostrando aqueles sinais que a gente conversou, então uma criança que brinca, tem dificuldade de se aprofundar nas brincadeiras, ela brinca de uma forma mais repetida o tempo todo, e aí eu estou falando da criança pequena mesmo, né? Ela vai brincar com uma construção, ela não consegue fazer, ela não se interessa muito pelos objetos, ela vai usar sempre o mesmo balanço, sempre da mesma forma, né? Ela se atrapalha, ela é desajeitada, ela esbarra, ela cai muito. Na hora de se alimentar, ela também prefere usar as mãos porque ela não dá conta de levar a colherzinha na boca, ela não troca muito de ferramenta, né? Então, assim, são indícios na brincadeira e no uso dos objetos que a gente começa a perceber que para essa criança está muito difícil. E aí, eu não hesitaria em perguntar para um terapeuta ocupacional, né?
Olha, meu filho tem tantos anos, a gente senta para brincar, a gente vai em parquinhos, a gente percebe que ele tem muita dificuldade, por exemplo, de montar, de estruturar uma brincadeira e entrar numa brincadeira que as outras crianças estão fazendo de pega-pega, de esconde-esconde, sei lá. E pedir uma avaliação, né? Porque eu acho que isso é importante a gente saber. A gente tem Jean Erskine, né, que tem aí a obra dela, que estudou e pesquisou o desenvolvimento da praxis, temos as avaliações, né, padronizadas. Eu não sei se você ia perguntar isso, mas eu já posso embalar também. Acho que seria legal, Ana, se você contasse para a gente um pouco como que é essa avaliação do TO, né? Quando a gente fala de praxis, né? Eu acho que a Jean Erskine, ela inaugurou aí uma fundação bastante sólida de pesquisa na praxis, né? Ela fez correlações do desenvolvimento da praxis, das dificuldades de aprendizagem. A gente tem os protocolos de avaliação que nos dão a possibilidade de diagnósticos e de proposta de intervenção especificamente para a praxis, né? Na terapia de integração sensorial de ERS, você vai precisar de um terapeuta ocupacional formado. Então, as famílias que identificam alguma alteração, alguma dificuldade no seu filho, é esse profissional que ela teria que procurar. Perfeito, Ana. Joyce está comentando aqui com a gente. Abre seu microfone, Joyce, para você falar um pouquinho. Oi, tá me ouvindo? Oi, Joyce. Tô bonita assim porque eu tava atendendo. Não, isso é muito engraçado tudo que você está falando, né? Porque a gente tem um caso de uma paciente, uma prematurinha, ela agora tá com 1 ano e 4, não, 1 ano e 6. E a gente vê muitas dificuldades de praxis nela. Muitas, muitas mesmo. Então, a gente está com uma dificuldade muito grande, porque ela é sobrinha de uma pediatra. Então, sou eu e minha sócia que atendemos ela, né? Minha sócia fisioterapeuta. E aí, ela começou a fazer físio. Aí, a minha sócia falou, não, ela precisa de TO, mais do que físio até. E aí, começou a fazer TO, e aí veio pandemia, parou, e agora está sem fazer. E a mãe quis voltar, porque começou a perceber algumas dificuldades. E a tia, que é médica, pediatra, falou que não precisa, que tem que fazer só fisioterapia. Porque fica na cabeça que é exclusivamente um problema motor. Ela precisa que é ação motora e que não tem a ver com a discriminação sensorial. E aí eu estou ouvindo tudo que você está falando, tudo que a gente já sabe, né? Mas assim, dá vontade de pegar e mandar para a mãe, olha, não sou eu, Joyce. Mas eu acho que é importante, mas eu acho que é nosso papel, né, de terapeutas, acho que é muito importante, porque os profissionais não sabem a diferença de uma dificuldade de coordenação motora e de uma dispraxia, né? Então, eu acho que é nosso papel também como terapeuta ocupacional de informar, de orientar e de falar, olha, você está vendo que como ela interage com o sistema tátil, e aí você mostra, né, na brincadeira, como que ela faz uma troca postural, como que ela brinca, né, como ela precisa da nossa meditação. Ana, é muito difícil os pais entenderem isso. Uhum. A própria mãe falou para mim assim, eu sei, você já me falou tudo isso, mas eu não consigo entender, eu não consigo explicar para minha família, né, para a mãe, para a tia, que é pediatra, né. Então, assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Né? Uhum. E assim, são poucas pessoas que realmente estão abertas. Deixa eu entender como isso funciona. Né? E até a minha sócia fala, olha, ela precisa mais de TO do que de físio. Ela precisaria fazer físio, sei lá, 1 vez por semana, 2 no máximo, e TO mais. E quanto mais novinho, mais difícil né? Porque fica muito escancarado no futuro. Sim, né? Você recebeu uma criança que não alfabetizou, ela não teve dificuldade de praxis agora, com 6 anos. Né? Isso é produto. É sintoma, né? Ela não escrever, ela não alfabetizar, é uma consequência lá de 1 aninho e meio, 2, né? Eu fico pensando assim, que é interessante a gente usar os protocolos avaliativos para a gente realmente mostrar para a família e falar, olha aqui, não sou eu que estou dizendo. Tem todo um estudo por trás disso, né? Porque se de fato ela tem uma alteração na praxis, no desenvolvimento da praxis, a gente tem como avaliar as questões da percepção e da discriminação tátil.
né, que justificam essa alteração, né, esse diagnóstico. Então, a gente tem esses protocolos para crianças pequenas, menos opção, né? E para as maiores, a gente tem maiores, né, a partir do CIPT. Você usaria o que para essas crianças menores? Bailey? O Bailey, as crianças pequenas, o que eu uso, eu não tenho a formação em Bailey ainda. O que eu uso o perfil sensorial de bebês. Se a criança tem 2 anos, eu já uso o SPM, que eu prefiro, né? E eu faço essa observação usando escalas de desenvolvimento. Agora, a minha avaliação, ela é muito no desenvolvimento. Eu sento com a mãe no colchão e a gente vai brincar e eu vou falar para ela que momento que a criança deveria estar, como que ela está fazendo, como que a gente poderia provocar para fazer melhor, e eu vou fazendo uma avaliação qualitativa do desenvolvimento, mediante essas escalas. Eu acho que você falou, né, a gente está falando da Bailey, a Bailey acho que é bem bacana para isso também. É super bacana, super. Está joia, obrigada. Obrigada a você. Ana, eu vou complementar um pouquinho a contribuição aí da Joyce. E eu ia te perguntar, o que você sente na prática clínica? Assim, eu sei que algumas crianças vão com encaminhamento, os pais percebem que tem alguma questão, procuram alguma ajuda e às vezes chegam num profissional que não consegue ajudar. Então, por exemplo, às vezes chega até o fisioterapeuta e ele mesmo dispensa, ou essa criança não chega, né? Ela vai passando de fase com muitas dificuldades e aí vão afetando questões emocionais por conta dessa participação social que vai sendo prejudicada. Eu sei que tem melhorado aqui as indicações, né? O conhecimento está melhor, tem chegado até a gente. Mas a gente se vê muito perder ainda, né? E aí na nossa prática clínica a gente vê crianças maiores chegando. Então, com 8, 9 anos, por umas questões super pontuais. E quando a gente tem bastante lacunas, né? E a gente vê que a questão da praxis realmente que estava travando aí a funcionalidade, né? Você observa isso também? Crianças chegando tarde? Eu observo bastante, né? Então, assim, na grande maioria, um encaminhamento ou médico ou da escola, ele chega, porque pelo menos a nossa experiência ele chega, a equipe não consegue nem nomear, a família não consegue nomear o que a criança tem, mas ela descreve totalmente uma criança com uma dispraxia. A gente já sabe até que perguntas que a gente vai fazer e quais as avaliações que a gente vai usar sem olhar para a criança, só no discurso dos pais. Esse é o mais comum de chegar. Não sabe onde procurar ajuda, às vezes. Que vão procurar ajuda, que vai pipocar lá na pré-alfabetização. Então, é na hora que está escancarado. Porque até a criança se desajeitar, isso quando a criança não tem um diagnóstico de base, né? Quando uma criança com uma dispraxia pura, vamos dizer assim. E quando ela fica muito assim, escancarada, porque até então, ele é desajeitado, ele come, mas fica tudo bagunçado mesmo. Ele prefere comer com a mão. Ele é super engraçado, porque quando ele põe a roupa fica tudo torto, a gente tem que ajudar, a gente acaba fazendo por ele. E eles ligam muito à personalidade da criança, né? E aí, só que ele vai para a escola, e aí o nível de complexidade da demanda do ambiente começa a aumentar, e aí fica bastante escancarado. Só que é muito interessante, eu acho super triste, porque eu acho que as famílias ficam muito tristes quando eles começam a tomar consciência de que isso começou com 2 anos, com 1 ano e meio a mãe já via. Então, ela começa a perceber, conforme você faz a avaliação, que você faz a sua devolutiva, que você vai falar sobre integração sensorial, que você vai falar sobre percepção, sobre discriminação, sobre modulação, sobre uma série de coisas, e que ali na terapia, junto com você, por isso que eu acho que é super importante os pais estarem juntos na terapia, quando eles observam o filho interagindo com o meio físico, o que a gente espera que ele faça e o resultado, na hora eles falam, nossa, você sabe, aí começa a contar histórias. Agora, tem algumas crianças pequenas chegando, mas são pais mais diferenciados que ou comparam com os irmãos, quando tem essa oportunidade de comparar com o primo, com o irmão, ou quando realmente é da área da saúde, tá? Aí começa, né? Porque meu amigo falou, porque eu ouvi falar de TO, mas não é o mais comum. Eu, por exemplo, semana passada avaliei uma menininha de 2 anos e meio, uma questão de modulação importante, uma menina super inteligente, mas o pai dela é psicomotricista de uma escola, a mãe é psicóloga, aí os dois foram, né, se perguntando por que ela era assim, por que ela era assim, passaram por uma psicóloga, né, que era a referência que eles tinham, e a psico falou, não, ela não tem nada emocional, mas eu acho que você devia conversar com uma TO.
e aí me passou. Então, assim, as crianças pequenas chegam, mas são famílias mais diferenciadas em termos de conhecimento. Eu percebo Uma pena. Eu tenho um olhar enquanto mãe, né, e terapeuta também, e eu via muito assim quando eu ia acompanhar os filhos no futebol, no esporte, a gente vê de tudo, né? A gente vê aquele menino que realmente é bom no futebol e tá lá porque gosta, porque tem uma habilidade, né? E tem aqueles que tá fazendo ali, não sabe nem o que tá fazendo dentro do treino ali do futebol. E aí, de conversa de arquibancada, de pais, a gente escuta, não, meu filho tá aqui, ele é muito desajeitado, olha lá, olha, não, ele tá aqui para desenvolver a parte física, motora, e a gente vê que é praxis, né? Uhum. Eu falo, poxa vida, então a gente vê os pais tentando ir por alguns caminhos, né, para resolver esse desajeitado, ou ele não tem habilidade para esporte, né, ou ele não tem... E aí tenta ir pro esporte, e aí a criança vai ficando frustrada, porque tá lidando com a dificuldade ali cara a cara, né? E uma judiação, aí vai pegando o emocional, né? Pois é, então infelizmente, e também das equipes, né? Eu acho que está muito melhor agora, eu acho que a terapia ocupacional tem, né, e a integração sensorial de ERS tem feito um papel bastante importante na sociedade, nas equipes multidisciplinares, porque quando você trata a causa certa, né, você tem resultado. Então, semana passada também eu estava conversando com uma equipe escolar, com a fono, e um menino dispráxico grave, assim, ele melhorou muito nesse ano de integração sensorial, mas ele tem questões de tempo e de espaço muito importantes, de traduzir o que ele está pensando para uma produção escrita, né, de organizar as ideias, de organizar as tarefas, né? E agora na quarentena a mãe quase enlouqueceu, a gente com aqueles monte de checklist, calendário, para ajudá-lo a se organizar. E aí eu comecei a conversar com a fono, sem querer já puxando a sardinha para a sessão da semana que vem, a Tina e a... Quem que vai falar? A Tina e a... Beth Giusti. A fono, como chama? Elizabeth Giusti. Ah, Beth! E a Tina e a Beth vão falar, mas assim, a fono me falando das questões de linguagem, né, relacionadas à praxis e as noções temporoespaciais, e a gente criando estratégias juntas para ajudar esse menino. Foi muito legal, foi muito legal. Mas assim, é isso, você pega um profissional que também tem um conhecimento, que tem um estudo, que me ouviu bastante, que me ouviu falando do CIPT, que leu meu relatório, que a gente ficou esmiuçando o CIPT, ela foi lá falando da avaliação dela de linguagem, a gente tem conseguido fazer um trabalho bastante conjunto. Então, eu acho que é esse nosso papel, né? Além da gente cuidar dessa criança, da necessidade de avaliar, fazer um bom diagnóstico e um bom raciocínio clínico com essa criança, né? Profundamente e não superficial, não trabalhar em ações motoras, né? E sim na parte de discriminação tátil e daquilo que ele precisa, independente da idade, você precisa conscientizar, você precisa explicar, a gente precisa perder um tempo, vamos dizer assim, ou ganhar até para conversar, para bater um papo, para explicar, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, tá. Enfim, é o nosso papel, né? E Ana, o que você está falando é muito importante, um pouco do que foi comentado aqui no chat, fazendo uma síntese, e até pessoal que mais quiser fazer pergunta para a gente abrir para vocês, já chamem a gente aqui no chat. Mas o que a Ana está falando, acho que é muito importante, o conhecimento social sobre praxis. É muito recente, né? É muito novo. E aí a gente tem essa missão de divulgar, né? Na verdade, eu acho que é bem o que vocês falaram, né? A gente tem a praxis como... Ela não é uma função, ela não é uma habilidade. Ela é a praxis, ela é inerente do ser humano, né, do desenvolvimento e da interação. Então, se a criança não tem um problema, uma questão, né, se você não percebe essas diferenças, às vezes as equipes conseguem descrever a criança inteira, mas não conseguem nomear que isso é problema de praxis, né, enfim, é uma falta de informação. E eu acho que a terapia de integração sensorial, né, os nossos estudos, as nossas pesquisas, é isso. A gente tem que mostrar que existe uma abordagem de autoras, né, começando com a Jean Eves, e hoje todas as autoras que seguem, né, pesquisando e criando, né, até novos protocolos, como o EASY, que vai chegar, elaborando, né, que se propôs a estudar esses problemas de percepção e discriminação
sensorial, né, de praxis, que tem uma intervenção que se propõe a tratar exatamente isso, né, eu acho que é nosso papel, enfim. Mas eu acho que... A Luciana Berto colocou aqui para a gente, né, que compreender a praxis é importante para qualquer profissional. Todos nós beneficiamos com isso e podemos ajudar a criação da construção da atividade, construção de uma história, frase. Podia contribuir com a gente nisso, mas a gente sabe que todo profissional tem que entender, como você disse, é inerente do ser humano a praxis, né? A questão é o instrumento para avaliar a questão da praxis. Quando você já tem uma criança que já deu conta, de alguma forma ela foi se adaptando com aquela dificuldade. Uns 10 anos atrás eu peguei uma criança para avaliar, ele já tinha uns 7 para 8 anos, e ele tinha uma questão importante, uma dispraxia muito clara. E assim, na neuropsicóloga não pegou, né? Teve as questões da construção, porque ali num plano mais fechado ele já tinha se adaptado com algumas estratégias para dar conta da dificuldade dele, né? Então não apareceu, o neuropediatra também não conseguia fechar. E aí quando a gente aplicou o CIPT, que é um teste específico para isso, né? A gente deu para observar que ele já tinha estratégias, é uma criança que já estava sendo tratada, né? Não na integração sensorial, mas por outros profissionais, então ele já tinha muitas estratégias, tinha um cognitivo bom para achar a forma de fazer. Então, até o teste, ele já estava quase que burlando ali, ele tinha estratégias muito interessantes para ganhar uma pontuação boa, mas dava para a gente observar o que estava acontecendo, e aí o teste pegou. Então, eu acho que é isso, às vezes o instrumento certo para pegar uma criança que já deu conta de muita coisa, né? E às vezes vai ser conjunto, né? Porque eu acho que uma avaliação de integração sensorial que ela é bem feita, sobretudo numa criança, né, com um nível de complexidade já avançado, 7, 8 anos, eu acho que é o conjunto de instrumentos, né, de avaliação, né, junto com o CIPT, o raciocínio clínico que a gente faz em cima disso, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A Luciana Zerbinato está fazendo um comentário importante. Luciana, você não quer abrir para falar aqui para a gente? Abrir sua câmera, seu microfone. Deixa eu ver se a gente consegue achar onde ela está. Eu só estou vendo 4 pessoas. Tem que ir passando a varinha. Eu posso tirar essa minha tela aqui? Não, né? Pode sim. Aí você vai ver mais pessoas aí. Eu vou lendo aqui, Luciana, o que você escreveu, muito legal. Cadê a Lu? É a Lu Zerbinato? Sou eu, tô aqui. Fala, Lu! Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tô tão descabelada, que horror! Ótima. Eu tava comentando que gera muita confusão nos casos das crianças muito pequenas, que é o que eu recebo mais. Crianças com atraso no desenvolvimento de 1 ano, 1 ano e pouco. E aí vai se confundindo muito com o diagnóstico de TEA. Porque são crianças que têm uma rigidez maior na brincadeira, têm dificuldade na comunicação, na linguagem, sempre aquela mesma forma de brincar, e aí gera uma dúvida grande, tanto para quem está atendendo, como para o pediatra, para o neuropediatra. É claro que vai se estimulando e vai se avaliando e vai acompanhando, mas eu acho que fica muito numa linha tênue ali. Por isso que eu acho que a experiência do olhar da pessoa que está avaliando, né, não só em relação ao desenvolvimento, do desenvolvimento infantil, né, da gente poder avaliar cognitivo e integração sensorial, ter esse olhar para o processamento dos sistemas sensoriais, ele é fundamental, porque o nosso raciocínio parte de modulação e discriminação, né, e da interação dessa criança com o corpo, com o objeto e com o ambiente. Né? Então, eu acho isso super importante. Você tem que ter um olhar bastante treinado e embasado teoricamente, com uma base teórica muito forte, porque senão essa criança vai te escapar, né? E é você observar em contextos diferentes, e é você provocar situações diferentes, e é você observar esses componentes práxicos, é você observar, né, variedade, sequência, ritmo, fluidez, né, o uso dos sistemas a favor da interação, enfim, né, porque é isso, para a criança pequenininha, a gente não tem um protocolo
padronizado, né? Tirando os questionários que investigam, na verdade, que trazem elementos do dia a dia respondido pelos pais, que é super importante, mas que tem um viés, às vezes, de uma família que não tem esse olhar para a questão sensorial. E que pode ser que lá na frente, quando eles respondam esse questionário, eles até respondam de uma forma diferente, porque eles já conhecem, né, a integração, já conhecem a terapia, enfim, né, o processo de desenvolvimento. Por isso que as avaliações de brincar, as escalas de desenvolvimento cognitivo, elas ajudam muito a gente a posicionar essa criança no desenvolvimento. Uhum. Mas acho que é isso mesmo, é saber exatamente o que pesquisar, o que procurar, porque fica difícil até de você embasar a sua fala, né? Da onde que você está tirando essa informação? O que você pesquisou? E quando tem um protocolo, fica um pouco mais fácil. E quando a criança é maior, também fica mais fácil, porque você já tem um histórico, já tem habilidades mais específicas que são esperadas, já tem que escrever, isso é uma coisa perigosa também, né? De você pega uma criança muito pequena, é muito cedo às vezes para você colocar ela numa caixinha, né? Ela está em pleno desenvolvimento, né? Ela ainda depende dessas experiências. Então, eu acho que a gente pode apontar essas dificuldades, garantir que ela vai ter uma terapia dirigida e estruturada, enfim, né? Eu não sou do time que acha que tem que esperar, mas eu sou do time que tem que respeitar aí o ritmo, o curso do desenvolvimento, né? E vai acompanhando, né, Ana? Exatamente. Para ver o que acontece. Né? Até porque no TEA a gente pode ter essa característica também de uma dispraxia, né? Grave. Então, se eu outras acho até, questões sabe, vão... o que me chama atenção, às vezes assim, que eu recebo mais, até são as disfunções de modulação, né? Sim. Você pegar uma criança com uma defensividade tátil severa, como eu já vi, né, que anda na ponta do pé, que não acha fala, que é TEA e não é mesmo, né? que não se relaciona, que não interage, que não quer o outro, que não quer o toque, que não quer o beijo, né? Mas você tem um olhar que você consegue, né, semana a semana, entender essa criança pelas vias sensoriais e pelo brincar, né? Tá ótimo. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Lu. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Ana? A gente vai aproveitar que a Ana está aqui com a gente. Enquanto isso, eu quero dar uma notícia super bacana em relação às doações. Me fala, notícia bacana. A venda de 122 ingressos. Já arrecadamos R$ 2.650 para doação. Então, uma vitória, a gente está muito feliz. A gente pede que vocês nos ajudem a divulgar o evento. Durante todo o mês, a gente vai estar fazendo essa venda dos ingressos. Temos os outros encontros que vão acontecer. E a gente está aqui super animada e quer muito agradecer todos vocês por essa participação. A Bruna está escrevendo para a gente. Bruna, você não quer fazer a sua pergunta para a Ana? Abrir seu vídeo, seu microfone. Estou sem câmera, ela escreveu. Eu vou ler então aqui, Bruna. Não sei se você quiser falar, se o seu microfone abre. Ela tem uma criança de 9 anos que ela acompanha. Só um minutinho que subiu aqui. E que ela acompanha desde 4 anos. Vai super bem em todas as disciplinas escolares, menos em português, que já melhorou muito, e matemática, ainda com muitas dificuldades. Infelizmente, já teve discussões com a escola e, mais recentemente, há cerca de 1 ano, com a psicóloga que fez a avaliação neuropsicológica e cogitou uma deficiência intelectual leve. Ela e a psicopedagoga questionaram se nunca cogitei que ele estivesse dentro do espectro autista. Acho que um pouco para complementar, né, o que vocês estavam falando aí de parecer que a criança muitas vezes pode ser colocada dentro de um diagnóstico ou não. Então, ela fez esse comentário aí de ter tido essa questão de uma avaliação que levou a um diagnóstico para uma deficiência intelectual. A Yara está perguntando sobre o valor contribuído, vale para todos os encontros, tá? Então, vocês daqui para frente que já estão nesse primeiro momento vão receber o e-mail com todos os ingressos de todos os encontros, tá? Você pode contribuir de novo, pode comprar quantos ingressos quiser.
está à disposição e a gente agradece muito. Gente, então é isso. Acho que a gente tem muito a agradecer a todos, a nossa querida Ana, por aceitar. Eu que agradeço. Foi muito bom. É sempre bom falar sobre praxis, né? E comecinho, desenvolvimento. Eu amo. Bom, muito bom. E ainda mais ouvindo você, que fala de uma forma muito e muito bom. Obrigada, Lu. Obrigada a você. Obrigada, Paula. Obrigada, Aline. Obrigada, Paula, Ana. Beijo. Obrigada, Lu. Na semana que vem, encontramos. Eu acho que semana a semana, né, com as pessoas falando um pouco mais sobre isso, eu acho que a gente vai conseguindo montar aí uma linha de raciocínio e se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Então seria legal as pessoas que estão assistindo continuassem a assistir, né? Exatamente. Né? Vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar, a gente logo comunica em qual canal que a gente vai disponibilizar, mas a gente vai disponibilizar todos os encontros para todo mundo. E eu também estou à disposição, se alguém quiser e me mandar e-mail para eu responder alguma coisa ou dar alguma referência do que eu usei. Acabei não fazendo nem slide de referência dos autores, mas eu posso mandar, não tem problema, tá bom? Perfeito, põe então, seu Insta aqui no chat, Ana, para as pessoas te acharem no Instagram. Põe o quê? Põe o seu Instagram aqui no chat para as pessoas te acharem. @TO_IntegraSense, é isso? Pode pôr meu e-mail também, se quiser. Andreotti. Isso. E o Prematuros é como? É @prematuros... @prematurosbr. Legal, gente. Perfeito, gente. Então, beijo, boa semana, bom fim de semana para todos e até a semana que vem. Até, gente. Obrigada, gente. Até. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau, gente.